Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores jornalistas, muito bom dia a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Os trabalhos iniciam-se com uma audição. Entretanto, deixe-me dar nota aos senhores deputados. Temos connosco a doutora Inês Cadete, que integra a nossa equipa de assessores. Foi mamã, correu tudo muito bem, está muito feliz e está de volta para nos ajudar também nos nossos trabalhos. Nós hoje começamos com a audição do Dr. Ricardo Reis, indigitado para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Os senhores deputados receberam a documentação relevante para o efeito, currículo, parecer positivo da CRESAP, e de maneira que não há mais nada a fazer que não seja iniciarmos os nossos trabalhos. O Dr. Ricardo Reis está ciente da grelha que nós usamos para este efeito e tem a possibilidade de fazer uma intervenção inicial, uma apresentação. O Dr. Ricardo, não sei se está preparado e disponível para isso. Completamente. Então começamos com uma apresentação por parte do Dr. Ricardo Reis e depois passaremos à fase das perguntas e das respostas dos esclarecimentos. O Dr. Ricardo dispõe de 6 minutos. Portanto, 6 minutos. Não precisa gastar os 6 minutos. E, portanto, pode começar, faz favor. Está cronometrado ali? Ou... Está ali. Okay. Muito bem, só para já desde já agradecer a vossa disponibilidade para me ouvirem e colocar-me completamente à disposição para qualquer esclarecimento que possam ter sobre a minha indigitação e eventual nomeação posterior para o cargo de Vice-Presidente da AMT. Quando fui abordado pelo Sr. Ministro com este convite, aceitei o desafio de ser indigitado porque acho que é um desafio aliciante. É um setor em enorme transformação, com enorme impacto na vida dos cidadãos e no futuro do país. Portanto, eu acho que isto é uma coisa com bastante responsabilidade em muitas dimensões, que vai exigir de nós todos uma dedicação permanente para a regulação de um setor. É um setor em permanente transformação e a melhor grelha que eu encontro para descrever a transformação do setor é a grelha da sustentabilidade, que não apenas está na moda, como é pertinente e muito importante para nós todos. Desde logo a sustentabilidade ambiental, claro, a questão da transição energética e da descarbonização na mobilidade é crítica. Nós precisamos ter uma transição energética responsável, que seja ela mesmo sustentável, ou seja, que não seja uma moda, mas uma coisa que permaneça no tempo. Essa transição energética na mobilidade tem que ser inteligente, tem que promover e aproveitar uma mobilidade mais eficiente, mais eficaz e que seja uma transição energética popular, ou seja, que não seja imposta, que seja uma coisa com adesão de todos nós e que seja uma coisa sentida como sendo útil, que seja desejada e desejável por todos. Precisamos de uma mobilidade inteligente nos meios a utilizar, procurem melhores soluções, que se socorra da academia para inovar, estamos em permanente inovação, é a altura de convocarmos a academia, a ciência e a técnica para esta função de inovar. Precisamos que o país seja uma referência nesta área da mobilidade. Tem-no sido a espaços, é bom que volte a ser e é importante que o seja. Precisamos de uma mobilidade que seja inteligente também nas novas tecnologias, que adote questões como a inteligência artificial, situações que transferem grande parte da eficiência e da produtividade na mobilidade de uma forma mais eficaz. Que também seja inteligente na economia circular, que não desperdice, que recicle, que aproveite, reaproveite, utilize, complemente a economia, portanto, que seja um suporte a uma economia que se regenera em si mesmo. Outra dimensão da sustentabilidade, a sustentabilidade social. Precisamos de uma mobilidade que seja acessível a todos, sem exceção. Que seja acessível a quem precisa de se deslocar e que represente uma verdadeira liberdade de circulação. Que seja uma assunção daquilo que é a importância de nós sermos livres de nos movermos. Isso é um dos fundamentos da União Europeia, é um dos fundamentos também da nossa democracia. Que seja segura, sem acidentes. Que seja segura, sem crimes. Que seja segura para idosos. Que seja segura para crianças. Uma das coisas que eu invejo em alguns países do norte da Europa é ver crianças no metro.
sem poderem deslocar-se livremente, é haver mulheres sem medo de usar transportes públicos, é haver idosos sem problemas no acesso ao transporte público. Portanto, isso era importante que nós promovêssemos e tivéssemos isso em conta. Uma mobilidade sem barreiras, acessível a quem tem mobilidade reduzida. Portanto, todo isso um conjunto de problemas que são importantes. Isso, na dimensão da sustentabilidade, parece-me bastante importante, isso, ou seja, não passar ao lado desta dimensão da sustentabilidade. Esta é a minha visão da questão da sustentabilidade social. A sustentabilidade financeira também é importante, ou seja, que corresponde a empresas que são viáveis, sustentáveis financeiramente, sejam sustento digno de trabalhadores, de fornecedores, independentemente de serem públicas ou privadas, que sejam equilibradas e geridas de forma racional, eficiente, com o interesse do país em mente, sem serem um peso para contribuintes ou para acionistas. Que se promovam soluções racionais, repensando, nesta altura, a rede de transportes coerentes, integrados, multimodais. Portanto, esta visão, obviamente, que vai para além daquilo que é as funções da AMT, mas é uma visão de sustentabilidade global para a dimensão da mobilidade. O papel da AMT tem de ser o de um regulador facilitador deste progresso, com o interesse do utente, do Estado e do mercado em mente. A AMT tem funções de consulta e ajuda a definir, implementar e avaliar a Política Nacional de Transportes. Regulamenta, supervisiona, fiscaliza e sanciona com os objetivos da proteção dos direitos, dos interesses dos consumidores e da promoção e defesa da concorrência. Esta contratualização dos serviços de transportes rodoviários e passageiros figura-se-me como uma grande complexidade num quadro de concessões viárias, várias, desde PPPs, todas vão ser renovadas na próxima década e meia, ou quase todas, a começar pela VR1 na Madeira, já no próximo ano. O transporte público rodoviário está a atravessar um desafio enorme de transformação. Também na ferrovia temos desafios muito grandes, a recuperação de uma infraestrutura ferroviária, a sua modernização, a introdução do comboio de alta velocidade, a racionalização da rede suburbana e a melhoria do transporte de mercadorias. No transporte marítimo e fluvial, urge também assegurarmos que a mobilidade é um fator de coesão do território, que aproxima, que não afasta, que aproxima as ilhas, as regiões autónomas. O meu papel: eu sou economista de formação, tenho um doutoramento em gestão, amplo trabalho de estudo destas áreas das PPPs e das finanças, em finanças e equilíbrios contratuais financeiros, partilha de risco, tenho vários estudos de casos publicados nesta matéria, vários artigos científicos, dezenas de teses de mestrado orientadas, uma outra tese de doutoramento, sou diretor do Centro de Estudos Aplicados e à AMT cabe fazer estudos, portanto tenho décadas a fazer estudos e pareceres, trabalhos de consultoria, relatórios de análises setoriais, deste ano, portanto nem sequer é assim tão antigo quanto isso, nesta área dos transportes. Sou diretor do Centro de Sondagens, tenho uma experiência muito grande também na inquirição da população e uma parte importante é que cabe a nós trazermos a população e a opinião da população para mais perto daquilo que é a mobilidade. Sou coordenador do Observatório das PPPs, com vários anos de dedicação a esta matéria e a esta área científica. Sou responsável pelo CESOP local. O CESOP local, em parceria com muitos municípios nacionais, estuda a sustentabilidade e a coesão do território. Sou um promotor de inovação, sou, sobretudo, um promotor de transparência. E acho que isso que é bastante importante nesta área da regulação. Uma última palavra de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pela AMT e pela sua Presidente, a Senhora Engenheira Ana Paula Vitorino. A confiança de que vem com muito entusiasmo, muita entrega, muita dedicação e, sobretudo, com uma vontade de participar e de colaborar o mais possível na continuação do trabalho que vem sendo feito e na sua aceleração. Muito bem, Dr. Ricardo Reis, obrigado pela sua apresentação. Penso que é um bom pontapé de saída para a fase de perguntas e respostas e também pela explanação do seu vasto currículo. O Sr. Deputado Paulo Núncio deseja... Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Os trabalhos estão mesmo a começar, mas faz favor. Eu sei, é exatamente por isso. Como sabe, eu terei que participar como líder do grupo parlamentar do CDS na Conferência de Líderes, que começa agora às 10h30, e uma vez que tenho que me ausentar desta reunião, não queria deixar de dizer que, na perspectiva do CDS, o indigitado professor Ricardo Reis, pelo seu currículo,
e pela sua experiência académica e profissional, designadamente como economista e como doutorado em gestão de empresas, reúne todas as condições para exercer com sucesso o lugar de vice-presidente do Conselho de Administração da AMT. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, está feita a interpelação e a declaração de reconhecimento inerente. A Sra. Deputada também quer fazer uma interpelação à mesa. Sim, Sr. Presidente. Faz favor. À mesa. Muito obrigada. Sr. Presidente, cumprimento naturalmente também o indigitado. Queria só aqui deixar uma nota de alguma preocupação com o que eu vi. Pedia, de alguma forma, que houvesse aqui alguma correção ou retificação, uma vez que a forma como foram apresentadas as mulheres, como uma fragilidade ou alguma preocupação sobre as mulheres poderem aceder a transportes públicos, eu peço que seja corrigido, porque acho que nos momentos que vivemos, nos tempos que vivemos, é inaceitável tratar as mulheres com essa forma de sexismo, que eu acho que é mesmo inaceitável. Dizer que as mulheres precisam de ser cuidadas para não terem medo de aceder aos transportes públicos, acho que de todo não vivemos em tempos que seja aceitável esse tipo de declarações. Portanto, eu agradeço. Muito bem, Sra. Deputada, julgo que está entendido o seu reparo e penso que o raciocínio é aplicável às mulheres, às crianças, aos homens, aos idosos, a toda a gente também. Não dá. Srs. Deputados, vamos começar a audição e quem inicia é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e é o Sr. Deputado Ricardo Costa, que dispõe de, Sr. Deputado, 6 minutos para colocar as questões que entender. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Dr. Ricardo Reis, obrigado a todos e bom dia a todos. Bom, com esta indigitação, o Governo e o PST, em opinião do Partido Socialista, confunde claramente a estrada da beira com a beira da estrada. E se não, vejamos. O Partido Socialista não questiona, obviamente, o percurso académico e científico do professor Dr. Ricardo Reis. Isso estamos completamente de acordo, até pelo extenso currículo que recebemos ontem e hoje recebemos, provavelmente, uma correção, uma adenda, não sei muito bem o que é, não tive tempo de ver, confesso. Mas isto nem tão pouco levanta questões sobre os seus contributos no âmbito da docência ou da investigação, nos campos de estudo sobre os quais trabalha, nomeadamente na área da economia. Além disso, conhecemos a deliberação, obviamente, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública e respeita a sua indigitação, obviamente. Mas sem querer pôr em causa ou sequer beliscar a pronúncia da CRESAP, entendemos que esta audição é uma parte igualmente importante deste processo. Assim, o PS considera oportuno refletir sobre a adequação à função neste caso concreto. Entre todas as missões de regulação e de fiscalização do setor da mobilidade e dos transportes, não conseguimos identificar no seu percurso profissional, nem no seu percurso académico, qualquer experiência neste âmbito. Aliás, preocupa-nos que um cargo com este relevo e com esta responsabilidade seja ocupado por alguém que, não obstante a reputação académica, volto a citar e reiterar, nunca experimentou nada profissional ou politicamente relacionado com os transportes ou com a mobilidade. Desconhecemos completamente a sua visão estratégica, qualquer opinião ou posicionamento relativamente ao setor. Portanto, o Governo apresenta uma escolha para um alto cargo da administração pública que, por sua vez, nunca apresentou nada, pelo menos publicamente, contributo ou experiência sobre mobilidade e transportes. E com todo o respeito, a primeira pergunta que gostava de lhe colocar, e com toda a franqueza, gostaríamos de lhe perguntar se esta indigitação o deixa confortável. Era a primeira pergunta que gostávamos de lhe fazer. A nós, obviamente, ao Partido Socialista, preocupa-nos a falta de experiência direta e específica, mas também a ausência de conhecimento técnico específico. Esta indigitação desafia a confiança na gestão da AMT, porque não deixa claro um alinhamento com a função. Pelo contrário, fica a sensação de que está vinculado à decisão política e ao decisor, ao invés de qualquer vínculo técnico no âmbito da Agência da Mobilidade e dos Transportes. O problema que identificamos, ou o conjunto de problemas possíveis subjacentes a esta indigitação, permita-me, não é apenas sobre o presente, mas, acima de tudo, sobre o futuro. Está ciente da quantidade de desafios praticamente simultâneos e muitos deles urgentes, até um deles disse aqui hoje, falou nas smart cities, falou na descarbonização, falou no transporte inteligente, ou seja, está ciente da quantidade de desafios praticamente simultâneos e muitos deles urgentes com os quais o setor da mobilidade e dos transportes se deparam e das necessidades portugueses e de cada território? Não conhecemos o entendimento sobre esses temas, nem temos qualquer evidência de uma experiência concreta nesse âmbito.
mas pode ter certeza de que nenhum deles é resolvido com sondagens ou estudos de opinião e nem todos são apenas, efetivamente, economia. São sustentabilidade, como disse bem, mobilidade, correspondem a desafios de transição para novos paradigmas, são desequilíbrios e, em certas situações, partem de pouca ou nenhuma coesão social e territorial e que hoje dá resposta e que isso é que é importante e urgente. O atual governo prometeu resolver o máximo de problemas no mínimo tempo, mas o que conseguiu foi maximizar os problemas no tempo mínimo, permitam-me. No setor público, sem que nem porquê, o governo exonerou a direito, para nomear à direita para cargos de direção superior da administração pública, direções gerais ou presidências de institutos e organismos públicos, entre outras. Mas o Partido Socialista não concorda com as nomeações que são feitas com base em critérios que desconsideram competências específicas, sob pena de estarmos a abrir um precedente sério e problemático. Isto não é sobre intenções de voto, sobre estudos de notoriedade, sobre avaliação de líderes políticos, nem projeções ou resultados eleitorais. Isto é, Sr. Professor Dr. Reis, sobre o serviço de transporte público, sobre as infraestruturas e operadores de transporte ferroviário, é sobre as atividades do setor marítimo portuário e sobre o setor logístico. Não confundamos, e termino como comecei, Sr. Presidente, não confundamos a Estrada da Beira com a Beira da Estrada. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Srs. Deputados, há um burburinho, vamos manter os decibéis baixos. As questões estão colocadas pelo Partido Socialista. Senhores deputados, estamos a começar a audição. Já começamos, mas depois torna-se um bocado fastidioso, se assim for. E agora, perante as questões colocadas, temos a oportunidade de ouvir quem vai responder, que é o Dr. Ricardo Reis. E, portanto, vamos ouvir o nosso indigitado que aqui se encontra para o efeito. Faz favor. Vou começar por responder à interpretação, pedindo desculpa por qualquer má interpretação. Obviamente que acho que estamos de acordo e não em dissonância, e tem toda a razão. Ou seja, não se pode trazer as mulheres num contexto de evitar discriminação, mencionando-as separado de todo o resto. Portanto, peço desculpa pela má interpretação. A minha lógica é evitarmos um sistema, precisamente, de proteção extraordinária para as mulheres ou para quem quer que seja. Qualquer cidadão ou cidadã deve se sentir confortável e seguro em qualquer meio de transporte público, sem exceção. Era isto que eu queria dizer. Peço imensa desculpa se induzi em erro e fez muito bem em pedir o esclarecimento e em chamar a atenção, e agradeço-lhe isso, porque de facto, quer dizer, já basta a discriminação, ainda para mais a separação e a segregação no discurso, tem que ser evitado e, portanto, procurarei não voltar a cair nesse erro. Em relação ao meu trabalho passado, a sua primeira pergunta foi se eu estava confortável. Estou confortável, mas ciente da enorme responsabilidade. Portanto, estou confortável no desconforto que vai ser a enorme tarefa que temos todos pela frente. E já agora convoco todos para me ajudarem no sentido de me darem os contributos que possam ser úteis nesta função, porque todos somos poucos para ajudar. Registro também que ouviu com atenção as palavras que eu estava a dizer e que já servem de desvelar de alguma informação que aparentemente não conhecia sobre as minhas posições nesta matéria. Há algum trabalho que lhe posso fazer chegar neste contexto, nomeadamente, olha, este é mais recente, são as tendências estruturais da economia portuguesa, em que tem um capítulo inteiro sobre mobilidade, escrito por mim, e, portanto, terei todo o gosto em fazer-lhe chegar isto. É de abril deste ano, e tem a descrição de algumas ideias sobre esta matéria. O facto de eu ter uma presença pública noutras áreas não tem nada a ver com a minha origem ser esta. Eu estou, de certa maneira, a voltar para casa, por assim dizer, de alguma forma. E, portanto, terei todo o gosto em partilhar consigo e em discutirmos aquilo que são as minhas conclusões e opiniões passadas. Algumas delas ficou a conhecê-las agora e, aparentemente, concordou com muitas delas pela sua intervenção. Estamos alinhados em muitas daquelas que são as preocupações que temos para o setor da mobilidade e transportes, em todas as suas vertentes, seja na rodovia, na ferrovia, no transporte marítimo e fluvial, na cabotagem, portanto, num conjunto de dimensões em que eu estou ciente da dificuldade que isto representa e que é bastante grande.
conte comigo para que a mobilidade seja acessível a todos e que seja um fator de coesão e de desenvolvimento do território na máxima sustentabilidade. Portanto, que seja uma coisa duradoura também no tempo e que transcenda as funções que eu venha a ter neste organismo. Portanto, seja uma coisa que fique para várias gerações. Muito bem. Passamos então ao PSD. É o Sr. Deputado João Vale Azevedo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o professor Ricardo Ferreira Reis. Parece que temos o Partido Socialista a mudar de estratégia. Tivemos o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, quando da audição da professora doutora Paula Braz Machado, a referir que nunca esteve ligado à área dos transportes, não há mal nenhum nisso, porque na AMT há muita parte jurídica e que percebo que ao longo dos anos desenvolveu muito trabalho jurídico e é professora na área, mas agora aparentemente, nem sendo verdade, o PS fica incomodado com não haver um currículo exclusivamente dedicado à mobilidade e aos transportes. Mas nem isso é verdade, como aliás ficou acabado de demonstrar. Depois, o PS teve a possibilidade de ouvir a visão do professor Ricardo Reis sobre o setor e a primeira coisa que diz, depois de ouvir, é que não ouviu a visão. É porque já tinha o discurso escrito, já tinha um plano para esta audição. E depois teve também a possibilidade de ler o currículo, mas ouça, teve a possibilidade de ler o currículo e a orientação. O PS teve a possibilidade de ler o currículo que evidencia a orientação de várias teses de mestrado sobre parcerias público-privadas no setor rodoviário e também ferroviário. Mas isso é irrelevante. Sabem? Isso é até irrelevante. Eu só quero é demonstrar que há uma alteração de plano do PS nestas audições, aparentemente, para as pessoas indigitadas para a AMT. Não acho que seja necessário qualquer conhecimento sobre o setor, mas já lá irei e farei algumas perguntas nesse sentido. O currículo do professor Ricardo Ferreira Reis Sr. Deputado João Vale Azevedo, vamos fazer aqui uma pausa de 10 segundos, respirar fundo. Senhores deputados, já ali uma máquina de café. Nós aqui estamos a tratar de assuntos de responsabilidade. Temos a oportunidade de ouvir o professor Ricardo Reis sobre a digitação para a autoridade. E agora temos a possibilidade de ouvir o deputado João Vale Azevedo, que está a dizer aquilo que muito bem entende e, portanto, temos de o ouvir, não é? Faz parte. Sr. Deputado, quer continuar, por favor? Muito obrigado, Sr. Presidente. Nem tinha isto preparado. Eu apenas notei que houve aqui uma radical mudança de posicionamento, de estratégia do Partido Socialista. Mas eu devo sublinhar que o professor Ricardo Ferreira Reis tem o doutoramento numa das melhores escolas de gestão do mundo. Não é do país nem da Europa, é do mundo. Tem uma vasta experiência académica, o que também significa que tem capacidade analítica, de adaptação a diferentes realidades. Sublinho também a avaliação de políticas públicas, que é um campo genérico e que se pode aplicar, cujos conhecimentos se podem aplicar a qualquer área, à mobilidade, a transportes, a diferentes tipos de mercado. Tem também uma experiência de gestão diversificada, na administração académica, mas não só. E além disso, sublinho, o setor de transportes não lhe é estranho, sendo autor de vários trabalhos sobre PPPs rodoviárias. A avaliação da CRESAP também não deixa qualquer dúvida. Nas 12 dimensões que a CRESAP avalia para este cargo específico, liderança, colaboração, motivação, orientação estratégica, orientação para resultados, orientação para o cidadão e serviço de interesse público, gestão da mudança e inovação, sensibilidade social, experiência profissional, formação académica e aptidão para o cargo, o parecer é absolutamente inequívoco. Há apenas aqui um sinal, mais ou menos, na formação profissional, que eu admito que seja por falta de alguns programas avançados de liderança que, por vezes, são valorizados neste tipo de avaliações. E devo sublinhar que ainda bem que há capacidade de conseguirmos atrair alguém com o seu currículo e experiência para o setor e para a autoridade da mobilidade de transportes.
é inequívoco que tem capacidade de estudar o setor, de o analisar, mas pedia-lhe, e agora fazia-lhe uma pergunta concreta, se considera que tem esta capacidade e flexibilidade para abraçar este desafio de uma forma mais profunda e que mais-valias é que pode aportar à AMT em termos de análise económica, nos mercados específicos que esta regula, e que análises é que consideraria prioritárias no sentido de colaborar também para uma estratégia de transportes no futuro. E pergunto-lhe se considera, em termos gerais, se considera importante haver um economista com a sua formação, com a sua densidade na administração e que complemente as valências jurídicas que também existem. Ouvimos também a sua visão, em termos genéricos, e também é referida no relatório da CRESAP sobre o setor dos transportes. Eu queria só referir-lhe, e gostava de ouvi-lo um bocadinho, sobre as referências, ou a falta delas, foi a única coisa que me faltou, à oferta. Oferta e concorrência. Na ferrovia, no transporte rodoviário, também no transporte ferroviário, e se considera que é importante a AMT ter uma grande ligação e auscultar, além de todos os parceiros, também a autoridade da concorrência. Também a autoridade da concorrência, visto que poderemos necessitar de ajustes nos regimes jurídicos relevantes que tornem a concorrência um ponto fundamental e uma linha fundamental de orientação da AMT e no setor dos transportes em Portugal, com amplo apoio do PSD, devo dizer, e em consonância com os princípios de mercado único, que por vezes o PS esquece, não é? E tem o seu secretário-geral, a defender um quase monopólio da CP no setor ferroviário. Deputado João Val e Azevedo. Contra os princípios que a AMT... Terminou as suas perguntas, Sr. Portanto, Deputado. gostava de ouvir sobre esta questão. Muito obrigado. As perguntas estão colocadas. Agora, Sr. Professor Ricardo Reis vai ter a oportunidade para responder, não já imediatamente, porque na Comissão temos agora a fase do comentário às perguntas que foram colocadas. Ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Srs. Deputados, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, estou-me a dirigir diretamente a si. Sim, vou-lhe dizer. Pode responder o que entender, Sr. Deputado. Mas a Comissão tem que ter condições de funcionamento. E eu estou-lhe a dizer a si, Sr. Deputado, mas também não é exclusivo para si. É para todos os seus deputados. Não é preciso termos um silêncio completo e absoluto na Comissão, mas é absolutamente necessário que exista condições suficientes de funcionamento. E na verdade, cabendo-me a mim dirigir os trabalhos, não é possível, de 5 em 5 minutos, estar a aborrecer os seus deputados, porque os seus deputados estão a aborrecer o funcionamento da Comissão. Portanto, vamos continuar os nossos trabalhos, por favor. Não, o Sr. Deputado não... É uma interpelação à mesa. O Sr. Deputado é uma interpelação à mesa que quer fazer. Portanto, perante tudo isto e perante aquilo que eu lhe afirmei, o Sr. Deputado ainda quer fazer uma interpelação à mesa. Claro que sim, Sr. Porque, Presidente. porventura, entende que tem condições para fazer a interpelação à mesa. Claro que sim. Acha que sim, então. Faz favor, Uma Sr. interpelação à Deputado. mesa, Sr. Presidente. O Sr. Presidente pede para as pessoas ter calma, pede ter... Mas o Sr. Presidente também tem que ter aqui um papel de isenção. E aquilo que o Sr. Presidente aqui tem muitas vezes não é um papel de isenção. E recordo-lhe vários casos. Quando aqui foi questionado quem nomeou a senhora vogal do MT, o Sr. Presidente não deixou a vogal responder, respondeu o senhor. Depois, o Sr. Presidente tem um comportamento em relação aos tempos, por exemplo, aos meus tempos, que chega aos 2 minutos, chega aos 6 minutos e para logo. E muitas das vezes, quando são seus camaradas do partido... Desculpem lá. Quando são os seus camaradas do partido, o Sr. Presidente fica a olhar para o telemóvel e deixa passar mais 1 minuto ou 2. Por fim, Sr. Presidente, o que aconteceu aqui há pouco com o CDS é recorrente, em que o Sr. Presidente, o líder do CDS, o líder de bancada do CDS, chega aqui, faz uma intervenção pedindo um ponto de ordem à mesa. Foi o que aconteceu. E o Sr. Presidente, mais uma vez, demonstra que não tem isenção. Muito bem, Sr. Deputado, agradeço-lhe as críticas, deixe-me dizer-lhe que sinto-me muito confortável com a forma como tento equilibrar as intervenções dos seus deputados, independentemente de quem seja e de que partido seja oriundo. E equilibrar significa
que o uso dos tempos não termina ao segundo zero e ao minuto correspondente. Isso, Sr. Deputado, é impossível. Portanto, os tempos terminam dentro da referência que tem que ser feita e eu procuro fazê-lo com equilíbrio. Mas ouvi atentamente aquilo que o Sr. Deputado referiu. Não tem razão. Neste momento, julgo que temos condições, então, para continuar os nossos propósitos, que é isso que interessa. E os nossos propósitos, neste momento, é ouvir o Sr. Professor Ricardo Reis a responder às questões colocadas pelo PST. Faz favor, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas e pelas palavras também. E devo dizer que, da mesma forma como qualquer opinião, constitui neste momento uma responsabilidade acrescida para as minhas eventuais funções e, portanto, as suas palavras aumentam bastante essa responsabilidade. Pergunta se eu vejo urgência em algumas medidas. Penso que foi uma das questões que colocou. Nós temos uma alteração na ferrovia que é premente, que é a introdução da alta velocidade. Isso é uma coisa que precisa de ser estudada e analisada. Eu estou a sintetizar bastante a resposta portanto, vamos começar aproveitando também os fundos comunitários neste sentido, mas estamos a pensar uma ferrovia completamente diferente daquilo que tem sido o nosso passado e, portanto, é bastante importante que isto seja um passo dado no sentido certo, com a certeza de que estamos a ir, volto a dizer, em algo que se transfere ao longo de várias gerações. É uma aposta que não podemos falhar, porque não temos hipótese de voltar para trás numa eventual má aposta. O custo é demasiado grande para esse contexto. E, portanto, esse parece-me ser, neste momento, aquilo de maior responsabilidade, mas aproxima-se, como lhe disse também na apresentação inicial, uma década e meia de renovação dos contratos de concessão rodoviária, que vão também eles reconfigurar toda a rede rodoviária nacional. Repito, começamos agora, no próximo ano, já com a VR1 da Madeira, mas depois todos os contratos de concessão, incluindo o contrato de concessão da Brisa, expiram em menos de 15 anos. E, portanto, é uma oportunidade grande de repensarmos aquilo que há anos atrás foi feito de determinada maneira. Já agora pergunta-me em que áreas é que eu me sinto mais confortável. Nesta questão do estudo das PPPs, ela é um case study internacional, nós temos usado variadíssimas vezes, terei todo o gosto em fazer-lhes chegar os exemplos que temos deste contexto, porque eles explicam a partilha de risco na sua essência académica. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, pela aula aqui de partilha de risco, mas, enfim, em casa de ferreiro, espeto de ferro, neste caso. Portanto, a questão é esta. Começamos por ter contratos onde o que urgia era fazer a construção e, portanto, não surpreendentemente, tivemos empresas de construção como parceiros privados numa primeira fase. Passamos para uma fase em que tivemos concessionárias de serviços rodoviários, uma fase seguinte, e neste momento estamos numa fase de, olha, o termo técnico é cash cow, portanto são fundos de investimento e fundos de pensões que estão a tomar posições nas partes privadas, dos parceiros privados destas concessões. Quando fizermos a renovação, vamos ter que passar para um fator de inovação, de tecnologia, de ir buscar e convocar novas empresas ou novas mentalidades nas empresas privadas que estão neste momento concessionadas. E isso é importantíssimo porque vamos precisar de novos riscos tecnológicos. A adaptação das infraestruturas que temos, que são grandes, amplas e estão feitas. Portanto, o custo do cimento e do betão já está incorrido. O que precisamos agora é de meter tecnologia, meter energia, meter capacidade de abastecimento de veículos elétricos, pensarmos em sistemas que sejam seguros e autónomos para todos os utentes das rodovias, e esse é um desafio de mais longo prazo, mas que não deixa de ser urgente. E penso que não deixei nenhuma das suas questões por responder. A questão da oferta e da concorrência, sem dúvida. Ou seja, também disse ao bocado, obrigado, também disse ao bocado que era importante que a dimensão da competitividade e do mercado fosse tida em conta e que nós não tivéssemos preconceitos ideológicos em relação às empresas serem públicas ou serem privadas.
E já agora também não ter preconceitos ideológicos às empresas serem públicas. Portanto, aquilo que nós ensinamos e aquilo que aprendemos, e terei todo o gosto em fazer-lhes chegar os materiais também destas matérias, são que o risco deve ser assumido por quem melhor o consegue assumir. E isto é eficiente, e isto é o que traz o bem-estar e o maior valor para a sociedade. Às vezes acontece isso do lado privado, outras vezes acontece isso do lado público. Não pode haver um preconceito ideológico nem contra uns, nem contra outros. Não sei se respondi à sua questão. Terminou, Sr. Professor. Vamos passar então ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. São 5 minutos, julgo eu, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras, os senhores deputados e o Sr. Ricardo Reis. Bem-vindo. Sr. Deixe-me começar por lhe dizer que eu esperava, na sua intervenção inicial, ouvir o que seria a sua visão estratégica para o setor. Mas não ouvi referir rigorosamente nada em relação a isso. Ouvi-o sim a fazer uma defesa do que era perfeitamente dispensável, que é do currículo do Sr. porque tenho um currículo realmente fabuloso. E isso dispensava essa sua autodefesa. Mas, no entanto, o seu currículo em nada abona para o cargo a que se candidata. Nada, rigorosamente nada. Chefe de estudos e sondagens da opinião da Católica, diretor não executivo do Instituto Mais Liberdade, coordenava as sondagens da Católica, que, por sinal, eram aquelas que prejudicavam sempre um partido, neste caso o Chega. É verdade. Podem-se rir, mas o Sr. saberá o que eu estou a dizer. Sempre por defeito em relação ao Chega. Por isso é que eu lhe gostava de fazer já uma primeira questão. Será isto um prémio dado por este Governo por ter constantemente favorecido o PSD ao longo deste ano em tudo o que era sondagens da Universidade Católica? E pergunto-lhe isto olhos nos olhos. Se quiser responder, responde. Se não quiser, não responde. Mas para mim está evidente. Recentemente disse, numa entrevista, a AD tem espaço para subir ainda mais. Isto era pescar o olho à AD depois do PSD ou da AD estar a governar e, eventualmente, até a um cargo desta importância. Jornal de Negócios, 9 de fevereiro de 24, o podcast Advogado do Diabo. Diz o Sr. Ricardo Reis: a maior parte dos eleitores não conhece os líderes partidários. Muito bem, até pode ser verdade, coisa que eu não acredito. Doutor, mas a maior parte de nós também não o conhece. E o Doutor não fez questão de se apresentar convenientemente para o cargo a que se propõe. Portanto, estamos em pé de igualdade. Se os eleitores não conhecem os líderes, nós também não conhecemos o Doutor. Quer dizer, eu conhecia pelos piores motivos, pelas sondagens que nos fazia chegar em véspera de eleições, que, inclusivamente, o Sr. Presidente da República, a Sua Excelência, o Presidente da República, usou a sua ou as suas sondagens para discriminar partidos políticos. Notícia do Expresso, em 8 de março de 24. Marcelo tudo fará para evitar o Chega no governo. E, no decurso dessa notícia, faz precisamente referência a uma sondagem, imagine-se, da Universidade Católica. Portanto, posto isto, Sr. Ricardo Reis, com todo o respeito que tenho pelo seu brilhante currículo, volto a referir, acho que é um excelente académico. Para nós, não servirá, naturalmente, para o cargo, pelo que o Grupo Parlamentar do Chega não viabilizará o nome. Muito obrigado. O Sr. Deputado Filipe Melo terminou e o Dr. Professor Ricardo Reis para responder, faz favor, Sr. Professor. Desde já agradeço-lhe as suas palavras e da mesma forma como achei que as palavras do Sr. Deputado aumentavam a minha responsabilidade, mais ainda aumentam a responsabilidade da tarefa quando as expectativas também não são as melhores. E, portanto, por aqui, mesmo tendo essa opinião a meu respeito, conta sempre com a minha disponibilidade para ouvir as suas preocupações e as suas questões, e os seus contributos serão sempre bem-vindos.
Portanto, independentemente da sua opinião a meu respeito, e espero que daqui por uns tempos tenhamos uma conversa em que, claro que espero, em que possa dizer que surpreendi e superei as suas expectativas, o que não me parece difícil nesta altura, porque parecem-me bastante baixas. E portanto, mais desafiante é aqui as expectativas do Sr. Deputado. A quem também espero surpreender, diga-se passagem. Portanto, fica desde já o desafio lançado. Em relação às sondagens, eu queria apenas salientar que o trabalho das sondagens na Católica é um trabalho que vem de há 40 anos atrás. É um contributo muito importante da Universidade para a democracia. É quase tão antigo como as grandes eleições que nós fomos tendo ao longo deste tempo todo. A Universidade falo como um ato de serviço à sociedade, têm sido uma forma de validação de resultados. Elas não são diferentes das sondagens de outras empresas que, entretanto, foram aparecendo neste contexto. São eminentemente estatísticas. Há fenómenos estatísticos que nós conhecemos e estudamos e vamos tentando corrigir, tanto quanto se consegue corrigir da estatística, relacionados com partidos novos, mais recentes, mas devo-lhe dizer que a última sondagem que fizemos, antes das eleições europeias, em véspera, dava 12% ao seu partido e apontava para 4 eurodeputados. O partido teve 9,79 e elegeu 2 eurodeputados. Portanto, nas últimas sondagens, nas correções que nós vamos fazendo, nos estudos que nós vamos fazendo, não há motivo para preocupação de nenhum partido, elas são mera estatística. E sempre serão mera estatística e continuarão a ser mera estatística. E, portanto, a última sondagem, repito, deu mais 2,19 pontos àquilo que, efetivamente, o partido teve e não foi feita de propósito, para dar mais pontos ao partido Chega. E dava como projeção o dobro de eurodeputados que teve. Não sei se é estranho, se não é estatística. E a estatística... Sr. Deputado, se eu não souber o que ando aqui a fazer, agora percebe porque é que eu espero vir a surpreendê-lo no futuro também. Bem, terminou o Sr. Professor Ricardo Reis. Senhores deputados, temos uma segunda ronda. Pergunto a quem se inscreve para a segunda ronda. Peço desculpa, tem razão, Sr. Deputado Filipe Melo. Afinal, não. É uma opção. E, portanto, segunda ronda, quem se inscreve para a segunda ronda? 2. Ok. Começa então o Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, em primeiro lugar, permita-me que me dirija ao deputado Gonçalo Laje e ao João Vale Azevedo, porque há uma coisa aqui em política que é importante, é a coerência. Quando eu estava a falar, o Sr. deputado Gonçalo Laje interrompeu sempre durante a minha intervenção. Quando o Sr. deputado João Vale Azevedo estava a falar, já não há problema nenhum eu fazer o mesmo. E, portanto, coerência é bonito. Mas isso é normal, porque os vossos principais projetos deste ano são aqueles que há 13 anos atrás vocês faziam troça. O TGV, aeroporto, lembram-se disso. Chama-se coerência em política, é muito importante. E depois dizer outra coisa ao senhor professor doutor Ricardo Reis, que é o facto, e respondendo diretamente ao senhor deputado João Vale Azevedo, o facto de dizer alguns chavões ligados à questão da mobilidade, da sustentabilidade, as smart cities, a descarbonização, não demonstra o conhecimento do setor. Portanto, isso não dá, digamos, o conhecimento e o direito de ter uma opinião sobre o setor. O que é importante é nós recebemos informação do conhecimento do setor. E a informação que eu recebi ontem não demonstrava esse conhecimento. E por isso mesmo é que eu fiz as perguntas que fiz e as ressalvas que fiz. E depois é importante uma coisa que me parece relevante, que é, num organismo como este, é fundamental nós conhecemos o território, porque falou muito na coesão territorial, na resposta às pessoas, na dimensão, mas é fundamental nós percebermos onde é que falta esta coesão territorial. É importante conhecer o país no seu todo, na economia, no social, na falta de transportes. E isto é fundamental. E aqui também é fundamental que nós possamos, obviamente, fazer uma introspecção
cada um de nós, mas também olhar no seu todo, na globalidade, para ver de que forma é que a AMT pode responder com maior ou menor eficiência. E, portanto, não chega, obviamente, ter teses de mestrado, como aqui foi dito. É importante ter uma opinião sobre o setor, uma opinião sustentada, uma opinião que vá de encontro à resposta das pessoas. Isso aqui é fundamental, é essa questão que eu queria aqui reiterar, e nunca, em momento algum, eu pus em causa o currículo do Sr. Professor Dr. Ricardo Reis, pelo contrário, reiterei o seu bom currículo. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado Ricardo Costa. Segunda ronda, Sr. Deputado Gonçalo Lajes, PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o nosso convidado, o Dr. Professor Ricardo Reis, senhoras e senhores deputados. Bom, há aqui duas questões também que me parecem muito importantes nós darmos a devida relevância. A primeira é a questão curricular, como nós todos percebemos. Nós não podemos andar constantemente, até aqui nesta própria casa, na Assembleia da República, a falarmos em atrair os melhores, em queremos ter os melhores a desempenhar funções públicas e quando nos chega um currículo desta envergadura nós queremos colocar um conjunto de questões que são paralelas, que não são questões sustentáveis, porque não têm qualquer aderência à realidade. E mais estranho ainda é quando nós fazemos aqui, ou quando certos partidos, e neste caso o Sr. Deputado Ricardo Costa em particular, faz um exercício que não é intelectualmente honesto. Não é intelectualmente honesto porque já traz uma intervenção escrita, onde nessa própria intervenção escreve qual é que é a visão do professor Ricardo Reis, quando o mesmo ainda não fez essa apresentação. E, portanto, nós chegamos a um ponto, Sr. Presidente, que, na verdade, temos que dar a prioridade máxima a conseguirmos defender a experiência e a capacidade das pessoas para estas funções. E, sem dúvida nenhuma, que o professor Ricardo Reis tem a total capacidade e experiência com um currículo manifestamente muito superior ao que nós temos, inclusivamente, verificado em anos anteriores para várias funções deste tipo. Mas há aqui uma outra questão que parece importante, é que a própria CRESAP, que para nós tem uma importância relevante e que faz uma avaliação exaustiva, que faz uma entrevista ao próprio candidato e que faz um relatório que diz que o candidato tem as condições totais para exercer estes cargos, nós vimos aqui intervenções que vêm falar em questões de sondagens e em questões que não têm qualquer aderência, mais uma vez, à realidade. E por isso, Sr. Presidente, deixe que me lhe diga que nós ficamos contentes por ter sido feita esta indicação, ficamos sobretudo contentes pela mesma ter um sustento tão grande como tem este currículo e percebemos que daqui para a frente, como é, aliás, a recomendação para estes próprios órgãos, devem ter uma multidisciplinaridade e partilha de conhecimento, que é muito importante para o desempenho de boas funções e é isso que nós esperamos do professor Ricardo Reis. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Ricardo Reis, agradeço as respostas na primeira ronda e, caso seja indigitado, espero mesmo que me surpreenda, até para conseguirmos desmistificar a politização destes órgãos, porque recordo que a Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino não tinha a mínima competência. Posso acabar? Para o cargo que ocupou. Pergunto-lhe também, tendo a responsabilidade que tem em relação às sondagens da Católica, naturalmente que não seria de estranhar ter presente os números, não é? Mas também eu gostava de lhe perguntar como é que reage à notícia do Correio da Manhã do dia de ontem, em que diz que o Sr. irá ter um tacho. E está mesmo escrito tacho. Ora bem, não será certamente, tendo em conta a sua atividade profissional, o dinheiro que o move a ir para esta função. O que eu lhe pergunto é, vai exercer o cargo em exclusividade ou vai acumular com outras funções, nomeadamente de docente, de responsável pelas sondagens da Católica, se vai continuar, porque aí poderá fazer toda a diferença. Se se dedicar em exclusivo ao setor, é uma coisa. Se o setor for um complemento à sua atividade profissional, que respeitamos, é outra. Muito obrigado. Muito bem, senhores deputados. Terminaram as questões que foram colocadas. O Sr. Professor dispõe de 6 minutos para responder
alguma questão que ainda não esteja respondida, nomeadamente desta ronda, senhores deputados, e para fazer uma conclusão desta audição. Só um minuto, Sr. Professor. Podemos então continuar. Faz favor, Sr. Professor. Muito obrigado pelas perguntas e pelos contributos e pelo desafio de conhecer melhor o país e a fundo o país. Quando eu falei da coesão territorial era precisamente disso que eu estava a falar, ou seja, olha, eu vou imenso, eu sou do Porto, trabalho e estou a viver em Lisboa neste tempo, portanto sou dos passageiros frequentes da A1, da A8, da A17, da A25, da A23, da IP3, da N125, onde fui no outro dia a Lagos, portanto em termos de coesão territorial, da linha do Norte também, exatamente, da linha do Douro, da linha do Minho, portanto tenho circulado pelo país como utente, respondendo também ali a um dos comentários ali do Sr. Deputado, ando de bicicleta, de trotinete, portanto utilizo todos os meios de transportes que estão disponíveis, mas também, como muito bem disse o Sr. Deputado, não basta. Não basta andar de bicicleta, não chega, como disse o Sr. Deputado. Agradeço os comentários também em relação aqui da bancada dos senhores deputados do Partido Social Democrata e também do Dr. Paulo Núncio antes de sair, pela confiança que depositam em mim, que volto a dizer, que aumenta a minha responsabilidade, e em relação à pergunta reiterada sobre as sondagens, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre o que já disse anteriormente. O cargo, se não me engano, estatutariamente é para ser exercido em exclusividade e, portanto, permitindo-se, nos estatutos da AMT, alguma atividade docente e alguma atividade académica, não remunerada, tanto quanto eu percebi. E, portanto, é isso que estou disposto a assumir aqui. Mas, Sr. Deputado, deixe-me acrescentar uma coisa em relação a essas outras atividades. É muito importante que esta transposição entre a academia e a vida real seja rebatida nos dois sentidos. E, portanto, eu continuar a ter alguma presença docente, eu continuar a ter alguma presença de investigação, é um enriquecimento das minhas funções na AMT. Não veja nisso um prejuízo do tempo e daquilo que eu estou a fazer. Até porque é algo que eu me disponho a fazer de ponte entre aquilo que é a ciência e a academia e esta área tão importante. E é uma área, Sr. Deputado, onde eu lhe asseguro uma coisa, e acho que vai ficar agradado, espero que daqui por uns tempos, assim se verifique todo este percurso com isto. É uma área onde a transparência e os dados são urgentes. Que daqui por uns anos estejamos todos na cabeça com os números que eu agora tenho sobre as sondagens, que venham a ser números correntes, frequentes e diariamente repetidos sobre a utilização de transportes públicos em segurança por todos os utentes, por todas as utentes, por toda a gente que queira utilizar os transportes públicos, com empresas que sejam sustentáveis na perspectiva financeira, sejam elas do setor privado, sejam elas do setor público. Uma última nota para repetir uma coisa que eu disse há bocado. À equipa da AMT, à senhora Presidente, uma confiança enorme, ou um voto de confiança enorme no trabalho que tem sido feito. Há um início de trabalho de qualidade também no que diz respeito à transparência neste setor, que urge acelerar, urge continuar, urge respeitar e, sobretudo, não podemos ficar parados. A AMT tem tido poucos quadros nesta altura e é urgente reforçá-lo e começar esse trabalho com mais vigor, para além das forças sobre-humanas que têm sido aproveitadas e utilizadas nesta altura pelas pessoas que lá estão, nesta altura em particular, nestes dias em particular. E, portanto, uma palavra de enorme carinho, apreço e respeito pela Presidente e pela equipa da AMT. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, terminou, Sr. Professor. Senhores deputados, naturalmente agradeço a disponibilidade e a vontade de responder às perguntas colocadas por parte do indigitado. O que seguirá será um parecer relatório que cabe ao Chega. Penso que na próxima, Sr. Deputado Filipe, penso que na próxima reunião da próxima semana poderemos concluir este processo e, portanto, a Comissão, em nome da Assembleia da República, pronunciar-se-á sobre esta audição e enviaremos notícias do resultado. Senhores deputados, fazemos um intervalo
de 10 minutos. Recomeçaremos 14 minutos. Recomeçaremos às 11h20. Obrigado.